Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida. Nós vamos continuar nossa série de meditações em Josué capítulo 12, lendo os versículos de 1 a 6. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer até a beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a Campina até o mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salcá, e toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. A nossa meditação hoje tem como tema: Deus não esquece nenhuma vitória. Nós podemos perceber aqui que depois de nos ensinar a importância de lembrar, o texto agora nos mostra algo ainda muito mais profundo. Deus não apenas nos convida às lembranças, como Ele próprio as registra. O capítulo 12 de Josué apresenta aqui as conquistas realizadas ainda no tempo de Moisés. Não são apenas fatos históricos, mas são testemunhos preservados da ação de Deus. Cada nome, cada território, cada vitória foi cuidadosamente registrado. Isso revela que Deus valoriza cada detalhe da nossa caminhada diante dele. Aquilo que muitas vezes nós esquecemos, Deus ele faz questão de guardar. E isso vai mudar completamente a forma como nós enxergamos a nossa própria história com o Senhor. Eu quero destacar aqui alguns pontos nesse texto. O primeiro deles é que Deus valoriza cada detalhe da nossa caminhada. Ao observarmos essa lista das conquistas no tempo de Moisés, nós podemos perceber que Deus ele não resumiu a história em um único grande feito, mas ele detalhou cada vitória. Isso revela algo muito precioso, que Deus valoriza o processo e não apenas o resultado final. Cada batalha enfrentada, cada território conquistado, cada passo que foi dado foi muito importante o suficiente para ser registrado. Algumas vezes, somos nós mesmos que desprezamos as pequenas conquistas, achando que só o grande momento é que é importante. Mas Deus ele não pensa assim. Ele vê o valor em cada avanço, em cada livramento, em cada resposta. Isso nos ensina que a nossa caminhada com Deus não é feita apenas de grandes eventos, mas de pequenas evidências diárias da sua fidelidade. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é o que Deus faz na nossa vida tem significado eterno. Nada do que Deus fez por Israel ficou perdido no tempo. Tudo foi registrado porque tinha um valor diante dele. Isso nos ensina que as obras do Senhor não são passageiras, mesmo quando parecem simples aos nossos olhos. Aquilo que Deus faz em nossa vida carrega um significado espiritual e eterno, seja um livramento, seja uma resposta de oração ou uma mudança de direção. Tudo isso faz parte de uma história maior que Deus está escrevendo. O problema é que muitas vezes nós tratamos essas coisas como algo comum, mas Deus ele não age dessa maneira. Ele registra, ele valoriza e ele preserva. Isso nos chama a enxergar a nossa vida com mais sensibilidade espiritual, reconhecendo que Deus está agindo muito mais daquilo que os nossos olhos podem perceber. Mas o terceiro ponto que eu destaco aqui é que quando nós esquecemos, nós perdemos a dimensão da fidelidade de Deus. Se Deus faz questão de registrar, mas nós não temos a mesma consideração em preservar essas lembranças, então há aqui um desalinhamento em nossa vida espiritual. O esquecimento, ele pode nos fazer viver como se Deus não estivesse agindo. Nós começamos a focar apenas naquilo que falta, naquilo que ainda não aconteceu ou naquilo que ainda estamos esperando. E com isso nós perdemos completamente a dimensão da fidelidade do Senhor. Israel precisava deste registro porque tinha tendência de esquecer. E nós também não somos tão diferentes daquele povo. Geralmente, quando nós esquecemos, nós começamos a reclamar mais, nós confiamos menos e nos tornamos espiritualmente mais frágeis. Contudo, quando nós lembramos, a nossa fé ela é completamente fortalecida. Por isso, lembrar não é apenas um exercício emocional,
É uma disciplina espiritual que sustenta a nossa confiança em nosso Deus. Eu quero compartilhar aqui algumas aplicações práticas com você. Primeiro, valorize as pequenas vitórias que Deus já te deu. Elas também são obras dele. Segundo, desenvolva o hábito de reconhecer diariamente o agir de Deus na sua vida. E terceiro, não trate como comum aquilo que Deus já fez. Tudo isso tem um significado espiritual. A conclusão que nós chegamos é que nada passa desapercebido diante do Senhor. Talvez você tenha esquecido muitas coisas daquilo que Deus já fez, mas Ele não esqueceu. E isso é motivo de esperança, porque o Deus que cuidou de cada detalhe até aqui continua atento à sua vida. Portanto, aprenda a olhar com mais atenção para a sua história. Você vai perceber que ela está cheia de marcas da fidelidade do nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra traz à memória aquilo que pode nos dar esperança, Senhor. Às vezes nós passamos, ó Deus, pelas lutas da vida e ao passar por elas, ó Pai, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez lá atrás, daquilo que o Senhor já nos concedeu lá atrás, ó Deus. Mas, ó Deus, que nós possamos resgatar essas memórias, ó Deus, em todo momento, em todo tempo, e que o nosso coração possa se encher de gratidão, de fé e de esperança, sabendo que o mesmo Deus que operou lá atrás, lá no passado, é o mesmo Deus que continua operando hoje, no presente, em nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, traga paz ao nosso coração. Acalma, ó Deus, aquieta a nossa alma, Senhor, para que nós possamos manter firmes os nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Abençoa, Deus, cada um que está ouvindo essa meditação, que está orando juntamente comigo nessa manhã. O Senhor conhece a realidade de cada um. Ajuda, fortalece e sustenta, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós agradecemos por tudo, ó Pai, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a tua vida hoje e sempre.